Os humanos têm feito um trabalho muito bom em explorar a Terra até agora, escalando montanhas, cruzando continentes e colocando as bandeiras de seus respectivos países em todo lugar em nome da ciência. Mas tem uma parte do mundo que continua bem misteriosa para nós, e também é uma parte que cobre mais de 70% da superfície da Terra: o oceano. Sim, nós navegamos nele, extraímos petróleo, praticamos esporte e criamos programas de TV baseados nas inúmeras coisas que vemos no oceano. Mas desde oceanos brilhantes a criaturas gigantes abissais e ecossistemas com milhares de espécies desconhecidas, nós ainda temos muito que aprender sobre ele. Provavelmente, mais do que em qualquer lugar da Terra, o oceano está cheio de coisas fascinantes para nós e nós não conhecemos. Ainda não. Meu nome é Diego e hoje você vai ver 7 coisas que provavelmente você não sabia sobre o oceano. Número 1. Como é o fundo do oceano? O fato é que não sabemos exatamente como se parece o fundo do oceano em todos os lugares. A National Oceanic and Atmospheric Administration, a NOAA, diz que 95% do fundo do oceano ainda permanece inexplorado. Por causa disso, temos fotos muito melhores da superfície de outros planetas do que da maioria do fundo do mar. Em 2014, um time de cientistas criou um mapa do fundo do mar usando dados de satélites equipados com sensores especiais chamados radares altímetros. Esses instrumentos podem medir com precisão a distância do satélite até a superfície do oceano. Essencialmente, quaisquer grandes montanhas ou depressões no fundo do oceano têm um leve efeito gravitacional na superfície da água, criando altos e baixos. Essas variações, é claro, são muito sutis para serem detectadas por olhos humanos, mas elas podem ser medidas por esses satélites ultra precisos, e depois de compensar os efeitos das ondas e marés, eles dizem aos cientistas o que realmente está no fundo do mar. Esse mapa cobre toda a superfície do planeta, o que é incrível, mas ele tem uma resolução de apenas 5 km, o que é muito pequena. Então ele fica meio longe e não consegue ver o que realmente está no fundo do oceano. Só para efeito de comparação, a maior parte da superfície de Marte, Vênus e da Lua foram mapeadas com resoluções de 100 metros para baixo. Então esses radares viram muito mais coisas lá do que aqui no nosso planeta. Então, se a gente quer saber o que está acontecendo lá embaixo e realmente explorar o oceano, detectar a vida, formações minerais específicas e até mesmo naufrágios, precisamos de um mapa muito melhor. Número 2. O que existe no fundo do mar? Ok, provavelmente você está pensando que sabe o que tem lá embaixo. Pedras. Sim, mas não são só pedras. Em 2015, os cientistas reportaram que tinha perfurado quase 2,5 km lá no fundo do mar, na costa do Japão, e descoberto micróbios vivos. Havia de 10 a 10 mil micro-organismos em 1 centímetro cúbico de sedimento que eles estudaram. Muito pouco comparado a bilhões que você acharia na mesma quantidade de terra aí no seu jardim. Mas ainda existe vida lá embaixo, no calor e na pressão intensa, muitos quilômetros abaixo do fim do oceano. E os genomas desses micróbios submarinos se mostraram mais semelhantes àqueles que você acharia no solo de uma floresta do que aqueles em sedimentos no fundo do mar. Então é possível que esses micróbios sejam tipo descendentes de micróbios terrestres de uns 20 milhões de anos atrás, e que apenas se adaptaram quando seu habitat começou a ser tomado pelo oceano. Então, quem sabe que outros tipos de vida poderiam existir em sedimentos marinhos profundos, ou o que eles poderiam nos dizer sobre como costumava ser a vida aqui na Terra. Número 3. Lagos de salmoura. Nós todos já vimos lagos, rios de todas as formas aqui na superfície da Terra, mas e lá no fundo do mar? Parece até mentira, talvez como o episódio de Bob Esponja, que eles tinham uma praia e acendiam fogueira debaixo da água. Mas essas coisas podem realmente existir. Bolsões de água do mar que têm composições diferentes do oceano ao redor deles. E eles são assim simplesmente porque são muito mais salgados do que o restante da água. Eles são conhecidos como lagos de salmoura e parecem ter sido formados quando a camada de sal proveniente de oceanos evaporados milhões de anos atrás foram enterradas por camadas de sedimentos. A água do mar pode chegar nesses depósitos e se misturar com sal, formando assim uma salmoura densa no fundo do mar e às vezes cheio de óleo e de gás metano.
E a salmoura é tão densa que os submarinos podem até flutuar em cima delas como se fosse um barco num lago. Todo esse sal faz com que os lagos de salmoura sejam letais para os animais de grande porte. Mas colônias de micro-organismos halófilos que gostam muito de sal podem nascer por lá normalmente, em concentrações muito maiores do que no restante da água do mar. Alguns lagos são forrados de mexilhões que têm bactérias simbióticas em suas guelras, que usam o metano da salmoura para gerar energia para os mexilhões. Mas existem toneladas de coisas que não sabemos sobre esses estranhos lagos salgados. Tipo, como o lago de salmoura pode ser tão diferentes uns dos outros, e por que alguns têm mexilhões e outros não, e até mesmo quantos desses lagos existem. Número 4. Mares brilhantes. Esse é um fenômeno em que milhares de quilômetros quadrados de superfície oceânica brilham num azul claro e vibrante como se tivesse uma fonte de luz bem abaixo da superfície. Esse fenômeno dura tão pouco tempo, existem tão poucos registros deles, que esses mares brilhantes eram considerados mitos inventados por alguns marinheiros malucos, até 2005. Nesse ano, um grupo de pesquisadores estava estudando fotos de satélite de uma faixa do Oceano Índico, de 1995, e essas fotos mostraram uma área de quase 15 mil km² que ficaram brilhando por 3 dias e noites. Foi a primeira evidência científica desse fenômeno, mas as águas brilhantes ainda não são muito entendidas até hoje. Alguns sugeriram que o brilho era causado por uma massa de pequenos dinoflagelados chamados Noctiluca e Scintillans, conhecido como faíscas do mar, pelo jeito que eles brilham quando perturbados. Esses dinoflagelados são a causa das ondas brilhantes ao longo da costa em alguns lugares do mundo. Mas esse estudo de 2005 descobriu que era improvável, se não impossível, que essas faíscas do mar fossem as causadoras dessas áreas brilhantes, por causa do estilo de vida delas. A teoria mais aceita hoje em dia é que os mares brilhantes são causados por colônias massivas de bactérias bioluminescentes, que estão brilhando em cima de alguma floração de algas. Mas nós ainda não temos certeza de como e por que essas bactérias se juntam, brilham e desaparecem sem explicação nenhuma. Número 5. A baleia de 52 Hz. Você deve pensar que a gente sabe um monte de coisa sobre as baleias. Na verdade, a gente conhece bastante coisa mesmo. Como, por exemplo, elas são grandes e nós temos seus esqueletos e podemos observar os padrões de migração. Mas uma coisa que a gente ainda temos muito sobre o que aprender são sobre o canto das baleias. Desde o porquê algumas baleias fazem isso, até como um animal sem pregas vocais ou lábios consegue emitir sons musicais. E tem essa pergunta: qual baleia está produzindo a canção de 52 Hz e por quê? Essa canção de baleia foi registrada pela primeira vez por um técnico em 7 de dezembro de 1992 no nordeste do Oceano Pacífico. Ela soa como uma baleia azul, mas as canções da baleia azul normalmente são entre 15 e 20 Hz. O som da baleia azul do Pacífico são assim. Mas a canção dessa baleia, tocada na mesma velocidade, soa dessa forma. Esse barulho parece ser de uma única baleia que ficou conhecida como 52 Blue. Isso leva a um monte de questões e a gente tem que saber mais sobre as baleias para conseguir responder algumas delas. Como por que o som dessa baleia é diferente? Outras baleias conseguem escutar esse som? E se elas conseguem escutar, elas entendem? Algumas pessoas sugeriram a ideia de que a 52 Blue é uma baleia solitária chamando outras que não podem ouvir e não podem responder. Mas muitos cientistas acreditam que outras baleias podem entender, mesmo que elas não possam reproduzir esse tipo de chamado. E também, a 52 Blue parece migrar independentemente de outras baleias, mas seus padrões migratórios meio que se parecem com os das baleias azuis. E os cientistas vêm rastreando essa baleia para cima e para baixo, do Pacífico Norte do Alasca até o México, por anos e anos. Então alguns pesquisadores pensam que ela pode ter uma malformação que mudou a forma que ela canta, ou talvez que essa baleia seja um híbrido entre baleia azul e um outro tipo de baleia. Número 6. Upsweep. Agora, sons oceânicos têm praticamente o seu próprio campo de estudo.
A NOAA, que eu citei lá no tópico 1, tem monitorado a acústica do oceano por décadas afora. Ao invés de microfones que são usados para coletar sons no ar, o NOAA usa hidrofones para gravar sons embaixo d'água. Esses hidrofones são usados para escutar o som ambiente do oceano, para ver como os humanos podem interferir com isso e para escutar coisas como terremotos e cantos de baleia. E às vezes eles gravam coisas que são difíceis de explicar, pelo menos por enquanto. Em 1997, por exemplo, aconteceu o que foi chamado de o bloop, que foi um som extremamente alto e de baixa frequência que foi ouvido por esses hidrofones a mais de 5.000 km de distância. Os oceanógrafos recentemente determinaram que esse som foi o resultado de um gelomoto, que é quando as geleiras se racham dentro do oceano, e nesse caso foi na costa da Antártida. Eu mesmo nunca tinha ouvido esse termo gelomoto, mas existe outro som misterioso do oceano que foi chamado de upsweep. Ele foi gravado em agosto de 1991 e ele soa como um tipo de alerta vermelho, tipo desses filmes de nave espacial. Mas ao invés de ficar descrevendo, eu posso só colocar para você ouvir. Desde 1991, esse som tem sido ouvido regularmente no Oceano Pacífico e parece ser sazonal. Geralmente se torna comum na primavera e no outono. Pesquisadores rastrearam o som até uma parte do Oceano Pacífico, que apresenta muita atividade sísmica e vulcânica, que parecem ser pistas relevantes para esse mistério. Mas, de acordo com a NOAA, a origem do som ainda não foi descoberta. Número 7. Por que as criaturas marinhas são tão grandes? Do Kraken aos dragões marinhos, todos os nossos monstros ficcionais são gigantes. E o fato é que na vida real, muitas criaturas abissais também são grandes. Esse fenômeno é chamado de gigantismo abissal. Mas o que leva a isso você adivinhou, ninguém sabe. No fundo do mar, especialmente perto dos oceanos polares, alguns animais parecem ficar enormes, como lulas colossais, isópodes gigantes e o caranguejo-aranha japonês. Os cientistas não estão certos do porquê disso, mas eles têm algumas explicações. Existe a regra de Bergman, por exemplo, que diz que a temperatura pode influenciar no gigantismo. Isso pode acontecer porque os animais grandes têm menos área de superfície relativa ao volume do corpo. Assim, eles radiam menos calor em relação às suas massas para ficar mais quentes em locais frios. Outras teorias ainda sugerem que o gigantismo pode ajudar esses animais a resistir à alta pressão no fundo do mar. Mas não temos razões biológicas conclusivas do porquê essas criaturas existem. Então, o oceano está cheio de mistérios porque ele é gigante, escuro e profundo. Mas só para você saber, eu não estou dizendo que esses 7 tópicos são coisas que a ciência não pode explicar. Ao invés disso, você deveria pensar neles apenas como lembretes do quanto nós ainda temos que aprender sobre o oceano. De acordo com a evolução da nossa tecnologia, nosso acesso ao oceano vai ficar muito mais fácil e nós vamos conseguir ver, ouvir e coletar muito mais coisas de lá. Assim, daqui a pouco esses quebra-cabeças serão resolvidos, novas criaturas serão descobertas e nosso entendimento do nosso planeta e da vida nele ficará muito mais profundo. E se você quer ajudar a espalhar o conhecimento pelo Brasil, toca nesse botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal e assim você não vai perder as novidades que eu posto aqui toda semana. Te espero no próximo vídeo. Tchau!